E a torcida organizada do São Paulo que não acredita mais nesse modelo associativo, galera. Pois é, agora já pensam em SAF. Quem diria, hein? Ex-diretor do São Paulo também critica o modelo de gestão e diz que só a SAF para salvar o São Paulo. E o São Paulo, inclusive, contratou aí uma auditoria para fazer a limpa aí nos bastidores para saber o que está acontecendo de irregularidade no São Paulo. Aquela auditoria, inclusive externa, né, galera, que a gente sempre comentou que precisava fazer. Pois é, o São Paulo contratou. A gente vai comentar aqui detalhes. Detalhes também do não do Corinthians para o Alisson. E agora o Alisson deve retornar aí ao São Paulo, pelo jeito. Será que vai ser reintegrado? A gente vai comentar aqui. Existe a possibilidade. E também o Flamengo para cima do Marcos Antônio. E o São Paulo já deu preço para o Flamengo levar o Marcos Antônio. Que coisa, hein? A gente vai comentar esses e outros assuntos, beleza? Você está no canal Geração SPFC. Deixe o seu like, se inscreve se você é novo por aqui, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações. Se aparecer para você hypar esse vídeo, agradeço se você hypar. Vou deixar aqui os links dos outros canais da gente aqui, beleza? Vou deixar aqui na descrição. Só isso que eu peço para vocês, galera. Nada mais, só isso. Para você deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo aqui, tá bom? Dá aquela moral de sempre, se inscrevendo nos outros canais também. Vamos lá, primeiramente no Alisson. Deu errado com o Corinthians, Alisson? Pois é, né? Forçou a barra, foi na historinha, na conversinha de dirigente, de empresário, foi isso que aconteceu. Inclusive, sem fechar com o São Paulo, já estava lá no CT do Corinthians fazendo aquela média, caiu muito mal perante a torcida, e agora o Corinthians não vai pagar 1 milhãozinho aí para ter o Alisson, pelo jeito lá também a torcida do Corinthians não estava contente com essa contratação, o negócio teve uma reviravolta, e o Alisson então deve voltar a treinar no São Paulo. Inclusive deve ter um papo aí com o Rafinha, tá bom, galera? Que é o coordenador aí de futebol, e também ali com o treinador Crespo. O Alisson aí, se tudo der certo, vai sim ser reintegrado, olha isso, e deve ficar à disposição logo, logo. Vamos aguardar os próximos passos, mas também existe outro caminho, que o Alisson seja emprestado ou envolvido aí em alguma troca. É isso que a gente está apurando. E você? Comenta aí o que você acha desse assunto. Agora, olha isso aqui, ó. A gente já vai falar do Marcos Antônio, porque o Flamengo tá doidinho para levar o Marcos Antônio. O Flamengo quer ter o Paquetá, Marcos Antônio, Arrascaeta, Ave Maria, cara, você é louco. Jorginho, né? Olha o meio-campo dos caras. Olha essa aqui do Baby. Tá aí, ó, o líder, né, da torcida independente. Deixa eu só mudar um pouco aqui. Vamos lá ver o que o Baby falou. Olha isso, gente. Ah, voltou a aparecer, tava meio sumidaço, né? Agora ele voltou a aparecer. Olha isso aqui, ó. O que ele publicou aí. É o Baby, é oficial, tá, galera? Ele mesmo que publicou, ó. A culpa do estádio vazio não é sua, torcedor. Ninguém acredita mais nesse modelo de gestão. Esses caras, se esses caras tivessem vergonha na cara, renunciavam e entregavam a carteirinha de conselheiro. O melhor que construímos juntos foi a união de 22 milhões de torcedores. Eles conseguiram destruir. Não vejo uma luz no fim do túnel, infelizmente. Estamos sem comando e sem rumo. E no final, sabe o que vai acontecer? Os covardes irão fugir, renunciar e deixar o clube no fundo do poço. O maior patrimônio do clube é o torcedor. Temos que intervir, arrancar esses caras de lá. Chega de patifaria. Publicação oficial aí do Baby. O que você acha, galera? Comenta aí o que você acha dessa publicação dele. Você está de acordo? Você é contra? Você é a favor? Enfim, eu sempre disse isso aqui, que o São Paulo vive em mãos erradas. Se a gente tivesse, durante anos, pessoas honestas, que pensassem no São Paulo, né, pessoas que, assim, que realmente amassem o São Paulo e quisessem colocar o São Paulo realmente nos trilhos, como sempre foi, o São Paulo estaria bem melhor. Agora, aí não precisaria virar uma SAF, mas o modelo e as pessoas que o São Paulo tem e vem tendo, essas pessoas não são capazes de dirigir esse Boeing São Paulo, é muito para eles. Mas o que me estranha aqui, galera, é que assim, quando tava Márcio Carlo Magno, Muricy, né, tava lá aquele lá do Você Ganhou, Eu Ganhei, o Douglas Schwartzman, tava o Casares, você não via ninguém falar em SAF, você não via as organizadas falar em SAF.
Só que agora você vê que eles já começam a mudar o rumo. Então, essa é a minha crítica. E vocês sabem aqui que eu sempre falo o lado das organizadas, dentro do estádio, fora do estádio, é uma festa, é maravilhoso. Os caras sabem fazer um negócio bacana. O torcedor adora isso dentro do estádio, os caras não param, os caras cantam o tempo todo. Realmente tem esse apoio. Só que, assim, seletivo também, né? Você vê que agora tá aí mudando algumas pessoas, novos conselheiros, nova gestão. A gente sabe que ainda não é uma nova gestão, novas pessoas aí entrando em cargos. As pessoas já começam a dizer: ah, agora o São Paulo tem que ser SAF. Agora, né? Mas tivemos uma gestão ruim ao longo dos 5 anos, onde o São Paulo foi se autodestruindo, eles fazendo isso com o São Paulo. E ninguém nunca tinha parado para pensar nisso. Só que agora já estão vendo que a saída do São Paulo é uma SAF. E você, o que você acha? E para acelerar aqui, ó, o Dr. Luiz Cunha, ex-sócio do São Paulo, ele deu uma afastada, e ele que foi diretor do São Paulo, na era diretor do São Paulo, se eu não me engano, na era Leco, ele trabalhou com o Juvenal, ele que inclusive saiu na era Leco, ele saiu em 2016 ali, quando tem aquela confusão lá do Maicon, o zagueiro Maicon, com a chegada do Cueva, né? Enfim, entre outras coisas. Inclusive, ele falou aí numa live para o canal Sombra Tricolor, que ele disse também que com esse modo associativo, com essas pessoas que estão no São Paulo, não tem jeito. Ele tem dó, né, inclusive do Harry Macis que está lá, porque sabe que vai ser um fardo muito pesado. E ele só acredita também em SAF no São Paulo, para que o São Paulo saia dessa situação. O modo associativo do São Paulo, inclusive, galera, ninguém acredita mais, ninguém acredita nesses diretores, nesses conselheiros. Inclusive, a torcida mesmo, para você ver um jogo, São Paulo e Flamengo, menos de 20 mil pessoas, é esperado aí no público, esperado o público no Morumbi, 20 mil, ou um pouco menos que isso. Ou seja, isso é o reflexo fora de campo também, levado para dentro de campo. O torcedor sabe que é ele que sempre está pagando a conta, então o torcedor acaba acordando. E quando você vê as organizadas se posicionando dessa forma, é que até eles também já estão incomodados com alguma coisa. Ninguém aguenta, ninguém vai aguentar para sempre carregar esse fardo, galera. Não é? E você, o que você acha? Você acha que o São Paulo também o caminho é SAF? Ou você ainda acredita nesse modelo associativo do São Paulo? Fique à vontade para você comentar aí, beleza? É isso aí. Vamos falar agora então aqui, galera, da auditoria que o São Paulo contratou aí. Meus amigos, a gente vai comentar isso aqui, interessante. Eu gosto disso aqui é bacana, gente. Além das investigações, além das sindicâncias internas instaladas, agora o São Paulo, então, contratou aí uma auditoria. Olha isso aqui, ó. O São Paulo FC anunciou que contratou a FT1 Consulting, consultoria global especializada em gestão de crises, investigações corporativas e estruturação de prática de governança e integridade. E o escritório de advocacia Machado Maier Advogados, olha isso, auditoria, consultoria e o escritório de advogados Machado Maier. Quase é meu sobrenome aqui, hein? Maier. Olha só, advogados para condução e supervisão, respectivamente, de uma investigação independente relacionada às denúncias de quebra de integridade ligadas ao clube recentemente publicadas na mídia. A atuação conjunta das empresas contratadas terá caráter técnico e independente, com foco na apuração dos fatos e na recomendação de diretrizes para aprimoramento de controles internos e evolução das práticas de governança do clube. Olha, galera, se isso aqui funcionar direitinho, aí você vai ter, eles terão acesso a contratos de jogadores, contratos de patrocínios, quanto que ganha esse, quanto que ganha aquele. Os caras têm acesso a tudo, ok? Se realmente a diretoria, essa auditoria externa realmente avançar e for uma coisa séria, que eu acredito que seja, talvez são pessoas aqui que podem estar auxiliando, e aqui é interessante, para contratar uma auditoria externa, acredito que são pessoas externas, tá? Pessoas do São Paulo mesmo, né? Auxiliando o Harry Macis, mas pessoas contrárias à gestão que era Casares. Porque o interesse dessas pessoas, e obviamente o interesse do verdadeiro São Paulino, é saber o que realmente está acontecendo no São Paulo, buscar a raiz do problema e tentar resolver.
Então, isso aqui pode ser uma coisa boa. Eu espero que realmente funcione. Já tem, né, galera, sindicâncias instaladas internamente, já tem aí as auditorias aí da Polícia Civil, né, as investigações ali, fazendo aquelas auditorias ali, entrevista, né, ouvindo, né, várias testemunhas, várias pessoas que foram citadas, né, ou seja, tem ainda a investigação da Polícia Civil, o Ministério Público, né, que ainda vai chegar ao veredito e vai ter indiciamento, vai indiciar certamente algumas pessoas vão ser aí indiciadas, vai ter um processo, esse negócio vai longe. Agora, isso aqui também, ou seja, o São Paulo ele precisa continuar. O São Paulo é futebol clube, então essa auditoria interna acredito que deve revelar muita coisa que vem por aí, principalmente esses contratos estranhos, que a gente acha estranhos, né, no São Paulo. Muita coisa. Garotos vendidos com 16 anos só para sair com 18, né? Coisa mais bizarra. Só para vocês verem como é bizarro esse negócio. Por exemplo, o Cruzeiro vendeu lá um menino agora de. Vai fazer 18 anos. Vai fazer 18 anos. O Cruzeiro vendeu ele, se eu não me engano, por 20. Acho que é 22 milhões de euros, se eu não me engano, esse garoto, que é um lateral esquerdo, né? 22 ou 18, um negócio assim. O São Paulo vendeu o Ângelo por 5 milhões de euros, cara. E o Ângelo também com baita, é da mesma idade, mesma geração. O Ângelo é com baita potencial. O Ângelo é de seleção brasileira também, de categoria de base. Né? E o garoto do Cruzeiro, a diferença é que ele já jogou no time profissional. Ele jogou no time profissional, só que ele foi valorizado e foi vendido por 4 vezes mais do que o Ângelo. O Ângelo não, eles venderam o Ângelo na base, não deu oportunidade para ele, ou seja, ele não jogou nem a copinha, ele não vai jogar no profissional e simplesmente agora, esse ano, em outubro, ele faz 18 anos e vai embora lá para o Strasbourg da França. E esse mesmo Strasbourg da França veio atrás do São Paulo para levar o Isaac, que o presidente do São Paulo falou que não vai vender o Isaac por propostas aí de 3, 4 milhões de euros, é o que eles sinalizaram. Sacou, galera, que o problema do São Paulo são as pessoas, dependendo de quem faz o negócio. Não é que a garotada do São Paulo não presta, não serve. Depende muito de quem está fazendo o negócio. E se tivessem aqueles aí, acho que já tinha vendido uma meia dúzia desses jogadores da Copinha. Vocês não acham? Eu acho que já tinha saído uma meia dúzia aí. É isso, tá bom? Ó, agora vamos falar do Marcos Antônio? Pois é, né? Já falei do Alisson. Falei do Alisson, né? O Alisson aí agora se vira, Alisson. Pode voltar a treinar no São Paulo, enfim, mas vai precisar agora conversar com o Rafinha, com o Crespo, com a diretoria, já que ele já tinha se acertado com o Corinthians. Virou aquela bagunça toda que a gente já sabe. Você aceitaria o Alisson de volta? Comenta aí. Ó, gente, agora é o seguinte, vamos lá. Primeiramente vem isso aqui, né? Olha isso. Flamengo se reúne com São Paulo por Marcos Antônio, mas escuta que jogador tem preço de Caio Jorge. Olha isso, galera. Que coisa, hein? Quem diria que no São Paulo a gente ia ver isso. Olha aí o Marcos Antônio aí. O que acontece, galera? O Flamengo se reuniu com a diretoria do São Paulo, certo? E propôs ali um negócio. A diretoria do Flamengo ouviu aí, aquele boto diretor lá do Flamengo, né? Ouviu que é o seguinte: Marcos Antônio, se o Flamengo quiser levar 25 milhões de euros, acho que dá aí 150 milhões de reais, é isso? 25 milhões de euros. E aí é o seguinte: o Flamengo estava interessado em fazer uma proposta, ou deve fazer uma proposta para o São Paulo para levar o Marcos Antônio. Só que o presidente do São Paulo, o Harry Macis aí, já disse: é 25 milhões de euros, que se eu não me engano, 25 milhões de euros, galera, é a multa do Marcos Antônio. O Vene Casagrande, lá no Rio de Janeiro, o setorista do Flamengo, ele fala que o São Paulo topa negociar o Marcos Antônio por 8 milhões de euros. A informação do Gabriel Sá é de que essa reunião que teve agora à tarde, né, que inclusive o São Paulo topa negociar por 25 milhões de euros. Para começar a conversar aí, Flamengo. Sabe por quê, galera? É assim. O São Paulo tá com a corda no pescoço? Beleza, tá com a corda no pescoço, chega um lá com 7, 8, 9 milhões, leva o jogador do São Paulo. Aí o São Paulo vê o Flamengo pagando 43 milhões no Paquetá,
30 milhões não sei em quem, 35 milhões no outro, 28 milhões de outro. Aí fala assim, pera lá, vai querer vir aqui atrás do nosso jogador e pagar 8? A gente está com a corda no pescoço, dificuldade financeira, ok, estamos, dificuldade para pagar os salários, tá. Mas então, essa é a hora da gente ganhar o dinheiro. Quer levar, Flamengo? 25 milhões de euros. Aí o Flamengo pode chegar e falar, não dou 25 não, cara. Dou 20, dou 18, sei lá. Aí é para se pensar, né, galera? Você fala, opa, peraí, hein? Jogamos a teia, a armadilha, eles caíram, beleza. É isso. Se fosse a gestão Casares, se fosse o Casares, o Belmonte, o Muricy, aquela galera que tava aí, Márcio Carlo Magno, essa galerinha que tava na diretoria de São Paulo, eles teriam vendido na primeira proposta, eu não tenho dúvida, galera. E aí que tá. Aí vem aquele Douglas Schwartzman, né? Das comissões. Você ganhou, eu ganhei, quer dizer, todo mundo ganhou. É isso que não pode acontecer mais no São Paulo. Então, nesse momento que o Harry Macis recusa essas propostas por valores baixos, que qualquer clube hoje em dia aí tá chegando no São Paulo e levando, quando ele começa a recusar, começa a colocar ordem na casa. O mercado vai entender e falar, opa, peraí, o São Paulo não vende mais um garoto por 5 milhões, 6 milhões, não. Peraí, vamos ter que aumentar aqui e subir a régua. É isso, galera. Nós sempre falamos isso aqui. E isso sim deve voltar a acontecer. Porque o São Paulo é um gigante, o São Paulo sempre vendeu bem, o São Paulo sempre teve bons jogadores para vender. O São Paulo não pode deixar acontecer novamente, né? Essas coisas que vinham acontecendo aí com o Casares e sua galerinha. Quero saber a tua opinião também, comenta aí, fique à vontade para vocês comentarem, beleza? Hoje tem jogo, de novo, São Paulo e Flamengo, se você estiver assistindo esse vídeo aqui antes das 9h30, o jogo começa às 9h30 da noite, vou fazer um pós-jogo lá no canal Big Tricolor, o pós-jogo começa às 11h15 da noite, 15 minutinhos ainda antes de terminar o jogo, beleza? Vou deixar o link aqui também na descrição, se você quiser acompanhar a nossa live lá, vai ser muito bem-vindo com certeza. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Como sempre, vamos São Paulo, é nós, geração SPFC. Tamo junto.